Olá, boa tarde. Está no ar mais um programa Fala Trabalhador. O programa que escuta você, que dá a voz a quem faz a nossa cidade se mover, os trabalhadores. Joinville vive um momento muito interessante. O desemprego é baixo, mas tem vagas e muita gente ainda sente que não está crescendo nas empresas. E aí ainda tem alguns que dizem que falta oportunidade e outros que falta vontade também. Mas e aí, o que o RH leva realmente em conta quando a gente pensa em crescimento e em plano de carreira? Hoje, a gente vai tirar as nossas dúvidas com quem vive isso na prática, a Jaqueline Fernandes Bortolato, uma profissional na área de recursos humanos com uma grande experiência em indústria têxtil aqui na região. E hoje, quem vai conduzir essa entrevista super interessante é o meu colega Cassiano, que já está pronto esperando nos Estúdios 3. Vamos assistir? Então, pessoal, hoje nós vamos estar falando aí sobre oportunidades, carreira, como crescer dentro das empresas, né? E para isso a gente trouxe a Jaqueline, que é uma profissional aí com uma vasta experiência na área de recursos humanos. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite, por disponibilizar o teu tempo aqui para conversar um pouquinho conosco. E, bom, hoje nosso tema é carreira, né? E eu até estava dando uma olhada no teu LinkedIn, né? Estudando ali as perguntas. E eu vi que você trabalhava em outra área e você iniciou no RH. Nossa. E já que a gente está falando justamente de carreira, eu queria entender como é que foi essa tua trajetória, como é que foi essa migração e esse crescimento, né? Começar lá debaixo do RH, hoje você coordena, né, uma operação. Como é que foi tudo isso, Jaque? Muito bom. Cassiano, boa tarde aos telespectadores. Eu estou muito feliz de estar aqui falando de um tema tão importante, tão relevante para a sociedade. Então, hoje eu estou coordenadora de RH na Deller e sim, comecei a minha carreira lá embaixo, há 15 anos atrás, vamos dizer assim. Comecei na área de treinamento e desenvolvimento de uma área comercial. Então, sempre trabalhei com T&D, desenvolvimento de pessoas, mas numa área de vendas. Aí, com o tempo, eu migrei, fui aí para o RH. Então, de RH são 12 anos de uma trajetória de muito aprendizado e de muita mudança. As coisas mudaram muito com o tempo. Fiquei bastante tempo numa indústria, depois fui para uma multinacional, tive a oportunidade de ficar fora do país, tive uma estadia no México, onde conheci outras culturas, outra operação fabril, uma forma de trabalhar diferente, que foi muito rico para minha carreira, e hoje eu estou na Deller, muito feliz também de estar lá compartilhando e aprendendo com aquelas pessoas que estão lá, né? Legal, Jaque. E para o público, né? Hoje a gente vai falar sobre crescimento, sobre carreira, né? A gente ouve muito dos trabalhadores, né? De que às vezes falta oportunidade de crescimento. Como é que eu vou ter experiência se a empresa não me dá uma oportunidade de crescer? Como é que funciona isso dentro do RH, de uma empresa grande? Como é que é tudo isso, assim? Como é que o RH enxerga o crescimento dos colaboradores? Qual que é a tua visão sobre isso? Como o Cassiano falou, é a minha visão, cada RH vai ter a sua percepção, mas ao meu entendimento a carreira é do indivíduo. Nós, primeiro, né, precisamos aí tomar rédea da nossa carreira e a empresa ela é uma estrada, um caminho para isso. Então, eu acredito muito que os RHs precisam contribuir para essa identificação de que carreira eu vou seguir, de dar clareza desse caminho, de mostrar, você começa hoje como auxiliar de produção, mas você pode ser operador, você pode ser assistente, técnico, mostrar essa trajetória, mas o colaborador precisa também fazer a sua parte, de identificar no que ele é bom, no que ele gosta de fazer, para que juntos a gente consiga fazer essa trajetória seguir. Mas eu acredito muito que é uma via de mão dupla. A empresa precisa fazer a sua parte, o colaborador também precisa fazer a dele. E caminhos tem, oportunidade de crescimento existe, mas precisamos todos estar preparados. Tanto as empresas, preparadas para acolher essa nova geração, ou até essa diversa idade que tem por aí, né? Então a gente precisa, quanto empresa, nos readequar sempre e o colaborador está preparado para esse caminho. É muito interessante quando tu traz, já que eu gosto muito dessa linha de pensamento, que a carreira ela é do colaborador, né? E muitas vezes o trabalhador ele acha que é obrigação da empresa, né, fazer todo aquele trajeto. Sim. A gente ouve muito, né? Tu deves ouvir também. Mas não é a minha função, né?
Mas, poxa, se vocês às vezes se colocam à disposição para fazer mais atividades, absorver, tem alguém olhando, né? Porque no final do dia a carreira é tua. Claro. Você vai estar aprendendo, se desenvolvendo, e a empresa ela é um meio para isso, né? Então, acho que essa dica ela é muito, muito bacana. Em vez da gente olhar para a carreira como algo de total responsabilidade da empresa, eu vou olhar para a minha carreira e eu vou usar a empresa como um meio para crescimento, né? Isso mesmo. E eu sempre trago o meu exemplo. Eu trabalhei 12 anos na mesma indústria. Olha só. E eu percebi que lá não ia acontecer nada para minha carreira. Eu amava trabalhar naquele lugar. Mas não desabrochava lá. E eu saí, eu pedi a conta. Como diz por aí, nunca usei meu fundo de garantia. Porque eu precisei tomar rédea da minha carreira. Na outra indústria eu desleixei, assim, foi muito rápido. Mas naquela lá eu não conseguia virar a chave. Sim, enfim, estava rotulada, enfim. Eu não conseguia. Então, quando eu decidi, eu vou tomar rédea da minha carreira e vou fazer as coisas, tudo fluiu e hoje eu consegui chegar no cargo que eu estou por muita determinação. Então, por isso que eu sempre defendo, a carreira é sua, busque as suas oportunidades, faça além da descrição de cargo, isso é muito importante, a gente precisa ir além, não é fazer desvio de função, Sim. Mas é mostrar comportamentos que te façam ser vistos. São pequenas coisas, não são grandes coisas, são pequenas coisas que fazem a gente ser visto dentro das organizações. Perfeito, bacana. E é como tu comentou, é o risco, né? Isso. Assim, pedir para sair de um lugar que você está confortável, de mudar todo o rumo da carreira, né? E eu acho que isso é legal para a gente conversar. Como é que foi para ti isso? Porque a gente percebe isso, às vezes muitos colaboradores estagnados, com medo de virar chave, com medo de mudar de área. Como é que tu enxerga isso? Eu gosto de uma fala que diz que a gente precisa ampliar a nossa zona de conforto. Não é ficar desconfortável sempre, mas é ampliar essa zona de conforto para que a gente cresça. É óbvio que é sempre arriscado, toda mudança gera desconforto, mas a gente fica bom no que a gente pratica. Quanto mais tu vai fazendo, mais coragem tu vai tendo e melhor tu vai ficando naquilo e mais voos tu consegue dar. Porque a zona de conforto, se ela for muito pequenininha, tu vai ficando muito estreito. Tu vai cabendo naquela caixinha que vão te colocando. E é bem isso. Então, eu gosto da fala de ampliar a zona de conforto, para que a gente consiga realmente se arriscar mais, se colocar mais nas situações. Nem sempre é fácil, às vezes a gente erra. E agora eu estou falando do lado como CLT, não como indústria, não como RH, né? Mas para que eu consiga ir, eu preciso também arriscar e levar algumas pessoas com a gente. Com certeza. A gente vê muito isso, assim, no dia a dia. Profissionais, às vezes, com 5, 6, 7 anos numa empresa que, às vezes, não oportuniza, né? Mas o medo da mudança, né? Mas eu vou para um lugar novo que está confortável e muitas vezes a pessoa deixa de viver um exponenciamento de carreira em decorrência disso, né? E o pessoal, assim, era uma dúvida também quando eu não trabalhava no RH, né? Como é que é o bastidor de tudo isso, né? De repente, a gente sabe que a Deller é uma empresa que oferece muita oportunidade, tem vários cases, né, de pessoas que saíram da produção e cresceram ao longo do tempo na empresa. Como é que é o bastidor do RH? Existe uma estrutura de promoção? Quais critérios hoje, né, o RH ou a empresa como um todo, ela prioriza por um crescimento? É conhecimento? É comportamento? Como é que é o bastidor de tudo isso, Jaque? O bastidor é bem trabalhado, porque como o Cassiano falou no começo, a gente acha que não tem oportunidade, mas também não achamos as pessoas. Então, existe sim todo um desenho bem estruturado de uma trilha de carreira, onde você vai de auxiliar, assistente, operador ou de assistente, analista e técnicos. Existe essa carreira, essa trilha desenhada. Estruturado. Isso. Quando tu entra, tu consegue ver, hoje eu sou auxiliar. Se em 6 meses eu tiver os requisitos da vaga, eu posso subir. Só que existe uma meritocracia por trás disso. Não é só eu quero subir ou estou pronto. Existe o resultado da companhia. Isso para todo lugar. Sim. Vai ter a oportunidade se aquela companhia estiver dando resultado. Se tiver com prejuízo, não vai ter crescimento. Existe se eu estou pronto, se eu tenho a formação desejada, se eu não tenho medida disciplinar. Então, não é só competências técnicas, são competências comportamentais juntos, que são bem avaliadas. E não tem para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir subir na velocidade que queria. Então, a gente vai sim usar ferramentas para que essa avaliação fique mais ponderada. A gestão de desempenho, vai ter uma avaliação de desempenho. O RH usa dessas ferramentas
não são as melhores, poderia ser melhor, o RH também erra muito, mas existem ferramentas que ajudam nessa meritocracia de subir, mas não tem para todo mundo. Então a gente precisa sempre olhar essas pessoas que se destacam, e se destacam no pouco, como a gente falou, fazendo um pouquinho a mais na descrição de cargo, não faltando, se mostrando comprometido com aquela causa. Então são nas pequenas coisas. É um conjunto de técnico e comportamental. É um conjunto de técnico. E eu vou fazer 2 perguntas polêmicas aqui, que a gente escuta muito. E o QI, isso realmente existe? O quem indica lá, mas o fulano foi promovido porque conhece ciclano. De fato, isso existe ou é realmente um critério, existe uma estrutura por trás? Como é que tu enxerga isso hoje? Eu acho que já existiu muito. Esse não é um conceito vazio que veio do nada. Tem uma história. Já tem uma história, foi muito tempo assim. Hoje não é mais. Até porque hoje, Cassiano, as gerações mudaram muito. As pessoas que estão dentro da indústria, elas precisam de quem ajuda a ensinar todo esse repertório técnico, essa memória técnica que está ali dentro, mas não é mais só quem indica. Tu não é mais promovido só por tempo de casa. Não é mais. Essa era a minha próxima pergunta. Não é mais tempo de casa que valida as pessoas lá. Vai entrar pessoas de fora que vai ocupar cargos de supervisores que não tinha gente preparada ali dentro. Gera desconforto? Muito. RH também se preocupa com aquele técnico que queria ser supervisor e não foi. A gente também fica preocupado. Poxa, por que não deu? Aonde a gente deixou de fazer? Mas é aquilo que a gente falou. Tem as duas partes. Cada um precisa fazer a sua. Às vezes não vai ter dentro de casa. Então, nas indústrias que eu passei, o quem indica sozinho não se valida. O líder pode até trazer um quem indica, mas ele vai ter que ter competências técnicas, requisitos mínimos, vai ter que ter, senão não vai passar mais. Essa história ela já foi muito comum no passado, Isso. Mas hoje, de fato, não é o que vai mexer o ponteiro, Não, né? não é mais. E é interessante, assim, né, essa questão que tu comentou, a gente ouve muito isso também, né? Ah, mas eu estava 10 anos na empresa e entrou a pessoa que está há 1 ano e foi promovida. Isso. Né? Mas, poxa, eu estou 10 anos. Né? E aí gera reflexão, porque muitas vezes, né, o profissional está 10 anos na empresa, mas ele não tem 10 anos de experiência, ele tem 1 ano. Porque ele aprendeu 1 ano. Ótimo. E ele está repetindo os outros 9. Ótimo, né? E aí será que ele buscou se desenvolver, buscou fazer o a mais, buscou se relacionar, né? Sim. Então, isso acontece hoje, né? Acontece muito. Ainda existe, nós somos uma cidade tradicional, alemã, de indústrias muito antigas, então existe muito esse dilema dentro de que eu estou muito tempo aqui, eu queria o cargo. Hoje não passa mais. Até porque as empresas precisam muito olhar seu lucro. Então, o resultado vem de pessoas que performam bem. Então, não é mais só tempo de casa. Isso realmente caiu por terra. Esse mais do que quem indica. O quem indica te faz chegar até um critério do RH. Agora, o tempo de casa, não. Se não tiver competências técnicas, competências comportamentais, o relacionamento hoje é algo importantíssimo, conta também, porque você precisa transitar, independente da área que você for, você transita com as outras áreas. Então, são 3 pontos que são observados e que eles não vão te validar sozinhos só pelo tempo de casa, precisa ter esses 3 itens. E é legal a gente trazer isso pro pessoal que está assistindo a gente hoje, né? Porque, vamos imaginar, né? A gente começou a discussão, às vezes a pessoa está com medo de mudar, daí ela vai construindo uma visão, né? Poxa, mas para ser promovido tem que ser alguém que tem que ter quem indica. Não, isso já caiu por terra, eu preciso fazer a minha carreira. Ah, mas só é promovido quem tem 10, 15 anos de casa. Não, também não. Se eu fizer às vezes bem um trabalho bem feito, 1, 2 anos, eu posso ser promovido. Ou seja, a gente começa a desconstruir, às vezes, uma visão da pessoa que está lá com várias inseguranças ou momentos, sendo que hoje não é. Hoje existe a oportunidade, existe a demanda, né? E o que vai diferenciar um profissional do outro, como tu comentou lá no começo, é a persistência, é a determinação, é se relacionar, né? E como é que tu percebe hoje, assim, nas vagas que tu tem, nas empresas que tu trabalhou, tem mais essa necessidade que tu comentou de ter a vaga, ter que promover e não ter gente pronta, ter que trazer gente fora. É comum? Hoje existe mais demanda de crescimento e menos pessoas que a gente consegue aproveitar? Como é que tá isso hoje, Jaque? É que como a minha vivência é mais em indústrias grandes, eu vivo os 2 mundos. Se a gente vai para uma área técnica de operação fabril, a gente consegue muito abrir recrutamento interno e trazer o pessoal. É mais fácil. É mais difícil trazer a operação. Eu preciso começar lá no primeiro chão, no primeiro
primeiro grau de pipeline lá. Perfeito. Esse é mais difícil para as indústrias. Agora, recrutamento interno dentro é mais fácil para as vagas operacionais. Quando eu vou para vagas mais técnicas ou áreas como comercial, aí sim eu fico muito limitada, aí é mais difícil, a gente tem muita dificuldade de trazer, porque daí é briga de leão, né? Eu quero roubar da outra indústria, a outra indústria quer pegar o meu profissional, e o mercado está escasso de bons profissionais, então estudem. A única forma que a gente tem de estar preparado para a oportunidade onde ela estiver. Talvez não seja na empresa que você está hoje, vai ser na outra, porque não tem pessoas mais que querem estudar. E eu não estou nem falando de fazer mestrado, Cassiano. Técnico em elétrica. Não temos. A área mecânica, a área de manutenção sofre um grande apagão da mão de obra. Então, pessoal, não estudem só mestrado. Também se aperfeiçoem nas áreas técnicas. A gente vive um apagão da mão de obra mecânica, não tem mais eletricista, a gente não encontra no mercado. Então estudem, porque vai passar, a sua carreira vai acontecer e vai ter oportunidades para quem de fato estiver preparado. Perfeito, legal. Esse é um tema bem interessante, já que vamos puxar o intervalo e a gente volta a aprofundar esse tema. Acho que tem vários pontos aí que a gente consegue esclarecer para o pessoal. Vamos para o intervalo e 2 minutinhos já estamos de volta. Então, pessoal, voltando aí do nosso intervalo, a gente estava abordando um tema muito interessante, que é a questão do estudo, né? A gente percebe isso hoje no mercado, as pessoas não buscam desenvolvimento, né? Não buscam uma informação, um conhecimento, e não somente, né, como a Jaqueline colocou, uma graduação, um mestrado, né? Mas às vezes falta, né, hoje já que mão de obra técnica, né? Um técnico de elétrica, de mecânica... E são cursos, às vezes, rápidos, né? E muito disponíveis na nossa cidade. Sim, muito. Então, hoje tu sente essa dor no mercado de contratação de profissionais dessa área. Isso. Profissionais, a gente até usa mesmo, né, o apagão da mão de obra, por conta da nova geração que não quer mais ir para a indústria. Sim. Que se apaixona pelo TI, que quer estar nas engenharias, mas a gente precisa do técnico de usinagem, eles são importantíssimos, a gente precisa do técnico têxtil, a gente precisa do técnico em elétrica, em mecânica, e essa é uma área que está muito carente. Enfim, estamos carentes de bons profissionais que queiram realmente ir lá, mostrar seu potencial, estudar e ter resiliência. As coisas não acontecem nas empresas da noite para o dia. A gente tem, sim, alguns momentos mais demorados, a gente precisa dessa resiliência. Então, as indústrias precisam se adaptar a esse meio, mas o meio também precisa se adaptar às indústrias, para que a gente tenha uma trilha de carreira mais suave para todos, né? Alinhamento dessas expectativas. Perfeito. Né? E esse é um ponto interessante, né? A nova geração, a gente percebe, quando a gente fala de carreira, né, já que o pessoal que está escutando a gente, não é do dia para a noite, é uma construção. Isso mesmo. E aí, como tu comentou, tu tem 15 anos no RH. Isso. Então, tu chegou numa coordenação, numa gerência de RH, numa grande empresa, não foi ontem. Não. Foi uma construção, né? Isso. E muitas vezes o jovem ou as pessoas, elas não têm essa resiliência de esperar, Isso né? mesmo. Mas aí eu acho que a gente começa a conectar os pontos, né? Então, olha só, hoje tem muita vaga, falta profissional, ao mesmo tempo, na minha visão, a concorrência é baixa. Porque o profissional que se destaca, busca conhecimento, que a gente percebe que é pouco, ele consegue crescer. Porque vai ter uma demanda, vai ter um desenvolvimento, né? Dentro de um período, né? E hoje, questão se a gente for abordar, né? Vamos imaginar uma pessoa lá da produção, então, se ela está hoje na produção, vou pegar o exemplo da Deller. E ela começa a estudar um técnico, têxtil, uma elétrica, uma mecânica, ela vai ter uma oportunidade dentro da Deller? Vai ter uma oportunidade dentro da Deller. Recrutamentos internos abrem, e não só na Deller, eu passei por outras indústrias, então muitas das indústrias até dão um curso técnico. A gente teve um curso técnico de qualidade agora que foi 100% gratuito para os funcionários. 100% na Deller. Isso, então existe essa possibilidade. A gente também faz a nossa parte, porém precisa ter calma. Porque não tem vaga para todo mundo amanhã, quando acabar o curso. Sim. Vai precisar esperar esse resultado vir, vai precisar esperar ter a oportunidade. Quando abrir o recrutamento interno, se inscrevam. Não tem mais quem indique.
vai ter que ter o critério. Só que se não fizer as suas partes de estudar, de estar ali comprometido, de não ter advertência, de as faltas não serem num número alto, também não vai ter a oportunidade. Perfeito. Então é como você falou, a gente precisa sim estudar, mas também tem poucas pessoas preparadas. Todo mundo precisa fazer a sua parte no meio, né? No meio como um todo. Então, assim, a dica é estudem, né? Isso, essa é a dica. Como é que é hoje? Uma pessoa que está na produção, com salário versus um colaborador que está no técnico, numa mecânica. Tu tem mais ou menos uma base de salário hoje, Jaque? Eu não vou conseguir te dizer propriamente dito, porque são várias... Depende muito, Isso, né? depende muito da área técnica. E até mesmo assim, eu não estudo porque eu não tenho dinheiro. Às vezes eles falam muito isso, Bastante. né? Porém, a gente tem curso técnico no SEDUP, vou fazer propaganda aqui, R$75. E é um curso técnico ótimo. 75 mensal. Por mês. R$75 por mês. Então, se tu for lá falar com o professor, tá sobrando vaga. As pessoas não vão, porque é presencial, precisa ir toda noite. Sim, tem que fazer o seu esforço. Isso é ampliar a zona de conforto. É se adaptar ao meio. Isso é ampliar a sua zona de conforto. Então, não tem dinheiro para fazer uma faculdade hoje, mas se fizer um técnico, já vai subir. Começou a 9,50 a hora, vai conseguir subir para um valor maior de um curso técnico, de uma área técnica. Então, precisa ter esse empenho, essa dedicação de ir além, de fazer a sua parte. E isso não é especificamente para dele, é para todas as indústrias. Sim. Precisa ter o requisito mínimo da vaga. E áreas técnicas têm requisito de formação. Perfeito. E é interessante, né, pessoal? A gente está aqui com uma profissional de RH, colocando hoje o dia a dia que tem vagas, tem oportunidades, né, internas, muitas vezes também para pessoas de fora. E o que falta, às vezes, é a pessoa capacitada, né? Isso. E aí vamos imaginar o cenário. O trabalhador está lá, começou na produção, primeiro, segundo emprego, jovem, ele coloca um curso lá no SEDUP, R$75 mensais. Dá para fazer, né? Passou às vezes 1 ano, 2, terminou o curso, abre uma oportunidade, ali salário lá de base de produção, ele já tá num técnico, numa manutenção, já ganhando muitas vezes o dobro ali, né, 50% a mais, já pode cursar outro curso, e aí tu vai construindo a carreira, né? Isso. Então, mas não é do dia pra noite. Não é. Precisa ter calma nisso, e além de ter calma, identifique o que vocês gostam. Hoje a gente chama de carreira Y, ou carreira W, que existe, né? Que é quando a gente gosta da área de liderança. Então, estudem para o que vocês gostam. Ou quando gosta da área técnica, estudar na área técnica. E agora tem a carreira W, que é gostar de projetos, que também está bem alta dentro das organizações. Profissionais raríssimos também, PMO de projeto. Então, estudem, identifiquem o que vocês gostam de fazer, porque tudo que a gente faz com amor dá certo. Dá certo, se você colocar a sua dedicação, o seu gostar naquilo vai acontecer. Independente da indústria onde estiver ou da empresa onde estiver. Vai surgir a sua oportunidade em algum momento. Sim. E às vezes o colaborador, né, o jovem, até mesmo a pessoa de meia idade, a gente está aqui batendo muito na questão do jovem, né, mas às vezes ele acha que eu vou ter que trabalhar no administrativo ou no desenvolvimento de projeto, tecnologia, para ganhar bem. Só que às vezes as áreas técnicas, elas também oferecem boas remunerações, né? Com certeza. Então, e esse ponto daí também, né? Já como é que tu percebe esse pessoal que quer migrar de carreira? Tá com 30, 35 anos, ou às vezes um pouco mais, quer migrar. Como é que tu enxerga isso hoje, assim, as possibilidades? Qual dica tu daria para esse profissional? Eu diria que eu vou migrar de carreira, precisa ter muita clareza o que você quer, se aperfeiçoar naquilo que você quer e começar de novo. Porque você, migrando de carreira, é muito experiente em outra área, mas nessa área que você está entrando agora, não. Você é novo. É um analfabeto digital, um exemplo. Precisa começar de novo, se adaptar a esse meio, aprender. E eu sou muito a favor da contratação de 50 a mais. Estamos em alta com isso. Com certeza. É um público comprometido, é um público que traz muita bagagem, mas quando eles vêm para algumas carreiras, a gente precisa ensiná-los tudo de novo. Sim, a gente parte do zero de novo. Então, migrar de carreira é uma decisão importante que o indivíduo toma, porém ele precisa ter culhão para se bancar nisso, porque precisa estudar, precisa ir para um outro movimento da sua vida, para entender que não sabe daquilo e que vai ter que precisar aprender com pessoas mais jovens também.
E também é aquele ponto, é sair, né, da zona de conforto, Isso, né? de novo. Sair de novo, ou seja, a gente, enquanto ser humano, enquanto carreira, a gente tem que estar todos os dias se atualizando, se modificando, né? Porque as coisas não param, né, Jaque? E uma coisa que está bastante em voga, né, e o pessoal tem comentado muito, inteligência artificial, ela vai substituir os trabalhos, os empregos, porque tá todo mundo com medo, né? Agora o pessoal acha que não vai ter mais emprego, né? Sim. Como é que tá a tua visão hoje que vem da indústria, né? Que percebe esse movimento? Qual que é a tua visão sobre isso? A gente precisa aprender a lidar com a IA. Eu não acho que ela vai substituir o humano, porém, porque ela pensa sobre um prompt que a gente precisou fazer. A gente precisa escrever o que a gente quer. Então, estudem sobre criar esses scripts, como que a gente coloca lá para a IA realmente entender a sua necessidade. Ela vai contribuir, mas depois a gente precisa ter senso crítico para criticar o que ela traz, porque ela também não traz todas as verdades absolutas aos nossos cenários. Cada lugar é um lugar. Então, eu não acredito que ela vai substituir. Eu acho que o ser humano ganha cada vez mais frente, porque a inteligência artificial ela não tem a empatia, a sensibilidade, o olhar humano, o acolhimento. Sim. Isso nunca vai ser substituído. O RH é isso. O RH é estar lá olhando para aquelas pessoas, criticando aquele meio, olhando como que a gente faz para a vida daquelas pessoas que estão conosco ser melhor. Esse é o nosso papel. Isso não vai ter inteligência artificial nenhuma que substitua. Não vai mudar, né? Eu também acredito nisso. Acho que a gente vai ter sim uma revolução, né? Sim. Em algumas áreas e a gente precisa se adaptar, assim como foi na Revolução Industrial, né? Mas ainda vai ter as atividades braçais, né? As atividades técnicas, mecânicas e logística, enfim, né? E o colaborador, novamente, ele vai precisar se adaptar, né? Já que quando a gente fala de comportamento, né? A gente comentou aqui sobre muita questão técnica, de estudo, a gente está a companhia cada vez mais conectada, integrada entre áreas, né? Quando a gente fala de comportamento, o que é necessário hoje para um profissional crescer? Relações, né? Postura, como é que é a tua visão sobre o que vocês avaliam, o que o RH avalia hoje referente a esse tema? E essa é muito a minha opinião, né? Porque talvez outros RHs tenham outra opinião, mas a minha opinião é comprometimento, em primeiro lugar. Ele grita, senso de dono, de olhar que essa luz está acesa, pode estar apagada, não precisa deixar aqui, é nós que pagamos essa conta. Então, comprometimento, senso de dono, e são dois itens que para mim gritam. E não é nem competência técnica, é comportamento. Não é talento, né? É comportamento. É eu realmente me comprometer com aquilo, saber que o meu trabalho faz a diferença no resultado da companhia, tratar bem a outra pessoa, ter respeito à diversidade, ter respeito às pessoas como um todo. A gente tá ali para de fato acolher e um vai ajudar o outro. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada. O RH não vai fazer nada sozinho, o industrial não vai fazer nada sozinho. Precisamos um do outro. Então, para mim, são 3 pontos cruciais, que é todo o comprometimento, o senso de dono e esse relacional que faz as engrenagens rodarem bem. Perfeito. Novamente, né? Os detalhes, os pequenos detalhes no dia a dia que vai fazer com que o colaborador, né? E é muito interessante isso, não é talento no final do dia. Não. Né? O colaborador que está lá, às vezes, não estou crescendo, tem alguém melhor do que eu. Não é talento, o dia a dia é o detalhe. Isso. E assim, curso técnico de qualidade gratuito. A gente pagou o técnico, porque o comportamento nem sempre nós conseguimos moldar dentro das organizações, mas o técnico a gente consegue desenvolver. As grandes indústrias que eu passei tinham escolas de usinagem, escolas têxteis, escolas de manufatura, tinham escolas. Então, o comportamental a gente não consegue moldar. O comportamento é da pessoa e ela precisa trabalhar isso, né? Isso. Perfeito, Jaque. Bom, a gente está encerrando, pessoal, né? Passou muito rápido, vai ter que voltar. Rápido mesmo. Jaqueline, obrigado pela tua experiência, pela tua fala. Eu acho que a gente teve bastante insights bem enriquecedores, o pessoal que está escutando a gente, né? Eu vi alguém de dentro do RH que vive isso diariamente, que passa, eu imagino, por diversas, né? Esse é o teu dia a dia, né? Se promover, desenvolver, olhar para o colaborador. E são detalhes, né, pessoal, que são muito importantes aí no dia a dia, que vai fazer a diferença na tua carreira. Então, estudem, se comprometam, que as oportunidades com certeza aparecem, né, Jaque? Com certeza. Cassiano, obrigada pela oportunidade. Espero que tenha contribuído a todos. Quem precisar de emprego, entre no site do Trabalho Conosco da Deller. Temos várias oportunidades lá. Será um prazer receber vocês. Muito obrigada pela oportunidade e fico à disposição. Obrigado, Jaqueline. Obrigada, gente.